Em 2007, o Paranavaí conquistou de forma inédita o título do Campeonato Paranaense de Futebol, não dando a menor chance para a dupla Atletiba, que nem na final chegou. E se você quiser conhecer todos os detalhes desta incrível conquista do Paranavaí, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso já não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 9 amigos fãs de Gustavo Lima, porque Paranavaí tem 9 letras e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Paranavaí é um município localizado na região noroeste do estado do Paraná, a 504 quilômetros da capital Curitiba, e onde em 14 de março de 1946 foi fundado o Atlético Clube Paranavaí, time que nos anos de 1967, 1983 e 1992 conquistou o título da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Vice-campeão da elite paranaense em 2003, após perder a final para o Curitiba, o Paranavaí tenta desde 2014 voltar à primeira divisão do estadual. E neste ano de 2025, o Vermelhinho, como é carinhosamente chamado, ficou no quase, ao ser eliminado nas semifinais pelo Foz do Iguaçu. Ano passado, 2024, o Paranavaí virou SAF, e quem comprou 60% do clube foi o cantor sertanejo Gustavo Lima, que aparece como grande investidor do clube paranaense. Em 2007, o Campeonato Paranaense de Futebol foi disputado por 16 equipes, jogando todas contra todas em turno único, se classificando para a segunda fase as 8 melhores. Estas 8 seriam divididas em 2 grupos de 4, com jogos de ida e volta dentro de cada grupo, e os 2 melhores de cada grupo avançavam para as semifinais. Aquele Paranavaí de 2007 era treinado pelo técnico Amaury Nevitz, vindo do J. Malucelli do Paraná, e que encerrou em 2020 no também paranaense Rio Branco de Paranaguá, e tinha atletas como o goleiro Vanderlei, vindo do Olímpia de São Paulo, e que atualmente defende o paulista São Bernardo, os defensores Rodrigo De Lazari, vindo do Marcílio Dias de Santa Catarina, e que encerrou em 2014 no Batatais de São Paulo, Diego Correia, vindo das categorias de base, e que encerrou em 2014 no Rio Preto de São Paulo, e Robenval, vindo do Rio Branco de Paranaguá, e que encerrou em 2017 no Rio Branco do Acre. Os meias, Gilberto Flores, vindo do Mato Grossense Juventude de Primavera do Leste, e que encerrou em 2001 no também Mato Grossense União Rondonópolis. Márcio Souza, vindo do paranaense Roma de Apucarana, e que encerrou em 2020 no próprio Paranavaí. Thales, vindo do gaúcho Glória de Vacaria, e que encerrou em 2013 no também gaúcho Lajeadense. Agnaldo, vindo das categorias de base, e que encerrou em 2023 no Novo Operário de Mato Grosso do Sul. E Roque, vindo do mineiro Guarani de Divinópolis, e que encerrou em 2012 no Botafogo da Paraíba. E os atacantes Thiago Maringá, vindo do paulista Bragantino, e que encerrou em 2018 no próprio Paranavaí. E Edenilson, vindo do Sene de Mato Grosso do Sul, e que encerrou em 2014 no próprio Sene. A estreia do Paranavaí no Campeonato Paranaense 2007 se deu no dia 14 de janeiro, no estádio Antióchio Pereira, na cidade de União da Vitória, contra o Iguaçu, e mesmo fora de casa, o Vermelhinho venceu pelo placar de 4-0. Gols de Etier, vindo do Rio Preto de São Paulo, que encerrou em 2011 no também paulista São Carlos, aos 26 do primeiro tempo. Rones, vindo do mineiro Mamoré de Patos de Minas, e que encerrou em 2014 no também mineiro Paracatu, aos 4. Thiago Maringá, aos 7. E Edson Alegria, vindo do Spartak Nauchik, da Rússia, e que encerrou em 2013 no Tricordiano de Minas Gerais, aos 10. Esses 3 na etapa final. Em seguida, jogo no dia 18, em casa, no estádio Valdemiro Wagner, contra o Roma de Apucarana. E as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Thiago Maringá, aos 9, e Edenilson, aos 34, a favor do Paranavaí. E Baiano, aos 17, e Vanderlei, aos 22, a favor do Roma, todos anotados no segundo tempo. Dia 21, e jogo em casa contra o ADAP Galo, Maringá. E as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Adriano Spadotto, vindo do Zorya, da Ucrânia, e que encerrou em 2008 no Mirassol de São Paulo, aos 35, a favor do Paranavaí. E Dezinho, aos 17, a favor do ADAP Galo, ambos anotados na etapa final. Pela quarta rodada, jogo no dia 24, no Estádio Olímpico da cidade de Cascavel, contra o Cascavel Clube Recreativo, e o Paranavaí venceu por 2-0, gols de Thiago Maringá aos 9 e Edenilson aos 39, ambos ainda no primeiro tempo. Na sequência, jogo no dia 28 em casa contra o Engenheiro Beltrão, e o Paranavaí venceu pelo placar de 3-0, gols de Edenilson aos 12 do primeiro tempo e aos 28 do segundo, e Thiago Maringá aos 18 da etapa final.
O próximo adversário seria o Rio Branco de Paranaguá, no estádio Gigante do Itiberê, na cidade de Paranaguá, no dia 31. E o Rio Branco venceu pelo placar de 1-0. Gol de Roberto Pichou, aos 38 minutos do segundo tempo. Em seguida, jogo no dia 4 de fevereiro, na cidade de Cianorte, no estádio Albino Turbay, contra o Cianorte. E as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Didi, aos 41 do primeiro tempo, e Montoya, aos 21 do segundo, a favor do Cianorte. E Edenilson, aos 23 do primeiro, e Thiago Maringá, aos 30 do segundo, a favor do Paranavaí. Dia 7, e jogo em casa diante do Atlético Paranaense. E o Paranavaí venceu pelo placar de 2-1. Gols de Diego Correia, aos 18 do primeiro tempo, e Rafael Pulga, vindo do Tupã de São Paulo, e que encerrou em 2014 no próprio Paranavaí, aos 49 do segundo, a favor do Paranavaí. E Evandro, aos 33 da etapa final, a favor do Atlético. Pela nona rodada, jogo no dia 11, na cidade de Londrina, no Estádio do Café, contra a Portuguesa Londrinense. E o Paranavaí venceu pelo placar de 1-0, gol de Edson Alegria aos 15 do primeiro tempo. Na sequência, jogo em casa, no dia 15, contra o J. Malucelli, de São José dos Pinhais, que venceu pelo placar de 1-0, gol de Marquinhos aos 43 minutos da etapa final. O próximo adversário seria o Paraná Clube, em casa, no dia 19, e o Paranavaí venceu pelo placar de 3-2, gols de Edenilson aos 21 e aos 36, ambos no primeiro tempo, e Neylor, vindo das categorias de base, e que encerrou em 2017 no também paranaense Maringá, aos 4 do segundo, a favor do Paranavaí. E Vandinho, aos 13, e Elton, aos 17, ambos no primeiro tempo, a favor do Paraná Clube. Em seguida, jogo dia 25, na cidade de Londrina, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, contra o Londrina, que venceu pelo placar de 6-2. Gols de Diego Silva, aos 2 do primeiro tempo, e aos 5 e aos 17 do segundo. Diego Macedo, aos 7. Bruno Barros, aos 30. Olha aí, meu xará. Ambos ainda no primeiro tempo. E Caio, aos 21 do segundo, a favor do Londrina. E Edenilson, aos 31 do primeiro. E Thiago Maringá, aos 26 do segundo, a favor do Paranavaí. Dia 4 de março, e jogo na cidade de Rolândia, no estádio Eric Georg, contra o Nacional de Rolândia, que venceu pelo placar de 4-3. Gols de Diego Souza, do Paranavaí, contra, aos 2 do primeiro tempo, e Sandro, aos 4 do primeiro tempo e aos 14 do segundo, a favor do Nacional de Rolândia. Enquanto que a favor do Paranavaí marcaram Léo Santos, aos 10, Thiago Maringá, aos 30, ambos no primeiro tempo, Gilberto Flores, aos 25, e Edson Alegria, aos 30, ambos na etapa final. Na sequência, jogo do dia 7, em casa, contra o Coritiba, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Edson Alegria aos 15 do primeiro tempo e Thiago Maringá aos 15 do segundo, a favor do Paranavaí. E Leandro aos 12 do primeiro tempo e Keirson aos 8 do segundo para o Coritiba. Pela última rodada, jogo no dia 11, na cidade de Irati, no estádio Emílio Gomes, contra o Irati. E as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Diego Silva aos 16 do primeiro tempo e Grafite aos 6 do segundo, a favor do Irati. E Aguinaldo aos 14 do primeiro tempo e Léo Santos a 1 do segundo, a favor do Paranavaí. O Paranavaí estava classificado para a segunda fase após encerrar na quinta colocação com 26 pontos, atrás dos também classificados ADAP Galo Maringá, primeiro com 30, Atlético Paranaense, segundo com 28, Cianorte, terceiro com 28 e Coritiba, quarto com 26. Também se garantiram o Paraná Clube, sexto com 25, e o Branco de Paranaguá, sétimo com 22, e Cascavel, oitavo com 21. Foram eliminados J. Malucelli, nono com 20, Londrina, décimo com 19, Engenheiro Beltrão, 11º com 18, Irati, 12º com 17, Iguaçu, 13º com 16 e Portuguesa Londrinense, 14ª com 13. Foram rebaixados o Roma de Apucarana, 15º com 10 e o Nacional de Rolândia, 16º com apenas 5 pontos. Na segunda fase, o Paranavaí comporia o grupo B, ao lado do Atlético, do Cianorte e do Rio Branco de Paranaguá, enquanto que o grupo A seria formado por ADAP Galo, Cascavel, Coritiba e Paraná Clube. A estreia dessa fase se deu no dia 18 de março, no estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá, contra o Rio Branco, e as duas equipes empataram em 0-0. Em seguida, jogo em casa, no Valdemiro Wagner, no dia 25, contra o Cianorte, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Thiago Maringá, aos 40 do primeiro tempo, para o Paranavaí, e Didi, a favor do Cianorte, aos 35 e aos 38 minutos da etapa final. Dia 28, e jogo em casa contra o Atlético Paranaense, e o Paranavaí venceu pelo placar de 1-0,
gol de Aguinaldo aos 11 do primeiro tempo. Na sequência, jogo no dia 1º de abril em Curitiba, na Arena da Baixada, contra o Atlético, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Alex Mineiro aos 43 do primeiro tempo, a favor do Atlético, e Robenval aos 29 da etapa final, a favor do Paranavaí. O próximo jogo seria no dia 8, em Cianorte, no estádio Albino Turbay, contra o Cianorte, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Marquinhos aos 7, a favor do Cianorte, e Thiago Maringá aos 36, a favor do Paranavaí, ambos marcados no segundo tempo. Pela última rodada, jogo em casa, contra o Rio Branco de Paranaguá no dia 11, e as duas equipes empataram em 3-3. Gols de Edenilson aos 38, Rodrigo De Lazari aos 44, ambos no primeiro tempo, e Thiago Maringá aos 3 do segundo, a favor do Paranavaí, e Massaro a 1 do primeiro tempo, e Lúcio Flávio aos 31 do primeiro e aos 8 do segundo, a favor do Rio Branco. O Paranavaí estava classificado para as semifinais ao encerrar o Grupo B na segunda colocação com 7 pontos, atrás apenas do também classificado Atlético com 9. Foram eliminados o Rio Branco de Paranaguá, terceiro com 7, e o Cianorte, quarto com 6. No Grupo A, quem pegaram as vagas foram o Coritiba, primeiro com 14 pontos, e o Paraná Clube, segundo com 13, deixando de fora o ADAP Galo Maringá, terceiro com 7, e o Cascavel, quarto com 0. O oponente do Paranavaí nas semifinais seria o Coritiba, e o primeiro jogo entre eles será no dia 15 de abril, no Valdemiro Wagner, em Paranavaí, e o time da casa venceu pelo placar de 3-2, gols de Edenilson aos 25 do primeiro tempo, Thales aos 4 e Aguinaldo aos 32, ambos na etapa final, a favor do Paranavaí, enquanto que os gols do Coritiba foram marcados por Eanes aos 15 e Keirson aos 40, ambos ainda da primeira etapa. A volta foi jogada no dia 22, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Henrique aos 30 do segundo tempo, a favor do Coxa, e Thiago Maringá aos 14 do primeiro, a favor do Paranavaí, que com o resultado confirmou sua vaga para as finais. Quem também se garantiu foi o Paraná Clube, que eliminou o Atlético Paranaense com empate sem gols na Vila Capanema e vitória por 3-1 em plena Arena da Baixada. O primeiro jogo das finais aconteceu no dia 29 de abril, no Valdemiro Wagner, em Paranavaí, e o Paranavaí venceu o Paraná Clube pelo placar de 1-0, gol de Thales, aos 22 do segundo tempo. No Campeonato Paranaense, com esta cobrança de falta certeira de Thales, o Paranavaí continuou sem perder para os times grandes neste ano. 1-0 sobre o Paraná. A volta aconteceu no dia 6 de maio, em Curitiba, no estádio Dorival de Brito, e as duas equipes empataram em 0-0, resultado que garantiu para a equipe do Noroeste do estado o seu primeiro e único, pelo menos até aqui, título do Campeonato Paranaense de Futebol. O Paranavaí foi campeão com Vanderlei no gol, Rodrigo De Lazari, Diego Corrêa e Robenval na defesa, Gilberto Flores, Márcio Souza, Thales, Aguinaldo e Roque no meio campo, Thiago Maringá e Edenilson no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo do botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!